Um dos homens que foi dos mais poderosos na política brasileira foi preso hoje pela Lava Jato. Vocês veem Eduardo Cunha indo para o avião da Polícia Federal que o levou para a carceragem em Curitiba. Por que ele foi levado para lá? Por que ele foi preso? Ele é réu em 3 processos. Vocês veem aqui, são processos diferentes que correm em lugares diferentes. Vamos a cada um deles agora para vocês entenderem por que Eduardo Cunha foi preso. Na Justiça Federal do Paraná, sob Sérgio Moro, ele é acusado de ter recebido propina de 1,5 milhões de dólares e mantido esse dinheiro em contas na Suíça por conta de negócios não muito bem explicados com campos de petróleo em Benim, na costa ocidental da África. O segundo processo pelo qual ele está sendo acusado é também da Justiça Federal do Paraná, é uma ação civil pública de improbidade administrativa. Ali foi solicitado um bloqueio de até 220 milhões de dólares, no que Eduardo Cunha eventualmente ainda possua. O terceiro processo, novamente propina, corre no Rio de Janeiro, 5 milhões, teria sido obtida essa propina através de um negócio de compra de um navio-sonda para a Petrobras. Na crise e nesse drama político brasileiro, Cunha teve sempre um papel central, pelo que ele fez, pelo que ele sabe, pelo que ele viu e, eventualmente, pelo que ele se lembra e estaria disposto a contar. Ele voltaria a ter, dessa maneira, um papel central novamente na política brasileira? Vamos ao Viva Brasília com o Heraldo Pereira. Heraldo, boa noite, Heraldo. Como que você dividiria, colocaria em categorias as reações à prisão de Cunha hoje? Afinal de contas, ela era esperada. Esperada em termos. Antes de irmos aos termos, boa noite, William, boa noite especialmente a você, que para nós, o Jornal da Globo, é sempre sinal de prestígio com a sua audiência. A prisão de Eduardo Cunha, depois de ele ter perdido o mandato, o direito de ser julgado pelo Supremo Tribunal Federal e de ter ido parar na área de julgamento do juiz Sérgio Moro, era prevista no mundo da política. A surpresa, entretanto, ficou por conta do momento da prisão. Esperava-se que o encarceramento preventivo fosse decidido no futuro, depois da manifestação da defesa, e não agora. A surpresa na Câmara dos Deputados foi tão grande que o plenário acabou esvaziado logo em seguida à notícia da prisão do ex-presidente da Casa. A sessão teve que ser encerrada por falta de quórum. Pelos corredores e cafezinhos, parlamentares atônitos especulavam sobre o que poderá acontecer, quais serão os desdobramentos de mais este episódio envolvendo aquele que, tempos atrás, foi escolhido pela maioria dos colegas para presidir a Câmara e que, depois de ter sido suspenso das funções por ordem judicial, teve o mandato cassado pela maioria dos deputados. Mais uma vez, o nome de Eduardo Cunha esteve no centro das atenções no Congresso Nacional. É o tema do Pinga Fogo. Ali estão 2 deputados que trataram nos últimos tempos do destino político do ex-deputado Eduardo Cunha, cada um à sua maneira. A prisão de Eduardo Cunha surpreendeu? Surpreendeu, por estar correndo o prazo de defesa, mas eu não faço juízo de mérito. A mim não surpreendeu, eu já esperava, imaginava até que talvez ocorresse antes, mas finalmente ocorreu, acho que o Brasil inteiro esperava por isso, felizmente aconteceu. Como é que fica o clima aqui na Câmara, o clima político? Mas um clima de tristeza, não vejo um clima de pavor. Um clima de tristeza, é um deputado que há pouco tempo aí tinha a consideração da grande maioria da casa e que hoje vive essa situação de constrangedor e está até privado da sua liberdade. A minha sensação é que há uma parte dos deputados aqui, uma parte que ficou tensa, preocupada com o que Eduardo Cunha pode vir a revelar. Ele sabe muita coisa e se ele contar tudo o que sabe, mais pessoas podem ser caçadas, presas, eventualmente até mesmo membros do governo, quem sabe até ministros. O que teremos daqui para frente na Câmara no rastro desta prisão de Eduardo Cunha? Esta não é uma questão de governo e nem da Câmara. Agora é uma questão do Judiciário. O governo tem que continuar trabalhando e a Câmara tem que continuar trabalhando e vão continuar. De fato, a Câmara, cabe a ela continuar trabalhando, mas se a delação premiada que se cogita que ele venha a fazer acontecer, isso pode ter impacto sim, pode desestabilizar a Câmara e o governo.
É claro que este quadro da prisão de Eduardo Cunha mexe com o humor na Câmara. O que não se sabe ainda é a repercussão que tudo isto terá, se é que terá, na pauta de votações, que só deverá ser retomada na próxima semana, William. Heraldo, o seu pinga-fogo e essas suas duas últimas observações são centrais para o nosso público entender o que vem aí. Eu vou pedir um pouquinho de paciência para você, Heraldo. Vamos contar essa história, como foi a prisão. Dá uma espiada que personagem foi esse Eduardo Cunha e a gente volta a conversar sobre esses temas que você levantou. Até já, Heraldo. Eduardo Cunha foi preso menos de uma semana depois do juiz Sérgio Moro ter recebido o processo do STF para baixo. O avião que trouxe o ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha, de Brasília, pousou em Curitiba às 15h45 da tarde. Cunha foi levado diretamente para a sede da Polícia Federal, onde ficará por tempo indeterminado. No despacho que decretou a prisão, o juiz Sérgio Moro disse que a dimensão e o caráter serial dos crimes de Cunha são característicos de risco à ordem pública. Entre esses crimes, segundo o Ministério Público, está o recebimento de propina de US$ 1,5 milhão da venda do campo petrolífero do Benim, na África, para a Petrobras. O dinheiro teria ido para contas secretas na Suíça. Segundo os investigadores, Cunha era o responsável por indicar o diretor da área internacional da Petrobras. E, em troca, o escolhido concedia vantagens indevidas ao então deputado. Cunha teria, inclusive, usado dinheiro de propina para pagar o casamento da filha. O juiz Sérgio Moro ressaltou que a movimentação financeira de Cunha e da mulher dele, Cláudia Cruz, é incompatível com os rendimentos declarados pelos dois. O advogado de Cláudia Cruz diz que ela continua colaborando com a Justiça e vem esclarecendo todos os fatos apontados na denúncia. Ainda segundo o juiz Sérgio Moro, nem mesmo a perda do mandato de deputado em setembro foi suficiente para prevenir o risco de Cunha cometer novos crimes. O juiz afirmou que se o ex-deputado continuasse solto, poderia atrapalhar as investigações. Moro listou situações em que Cunha teria intimidado testemunhas, colaboradores e até mesmo advogados que poderiam prejudicá-lo durante a CPI da Petrobras em 2015. O Ministério Público Federal ressaltou que Cunha e os familiares dele têm cidadania italiana, o que poderia facilitar uma fuga. Agora, os investigadores procuram por US$ 13 milhões que Cunha teria ocultado em contas nos Estados Unidos. O advogado de Eduardo Cunha disse que não vê elementos suficientes para a prisão. Esse pedido de prisão ficou no Supremo por mais de 4 meses. O Supremo não decidiu, o que significa que não havia elementos para prender, porque um pedido de prisão é uma coisa urgente. E em menos de uma semana ele acaba sendo preso aqui sem qualquer fato novo. Mas eu acho que o mais importante aqui agora é esclarecer essas circunstâncias da prisão, que demonstra a forma serena e que se espera que esse processo seja conduzido. É claro que é muito difícil entender a política brasileira dos últimos anos sem que a gente se dedique a alguns dos personagens, a alguns dos indivíduos que participam da política. Entre eles, Eduardo Cunha. Ele é descrito por amigos e inimigos como astuto, inescrupuloso, hábil e muito bem articulado. Nós continuamos ao vivo em Brasília, agora conosco Giovana Teles. Giovana, boa noite. A gente, quando olha a carreira política de Eduardo Cunha, a gente imediatamente constata o longo tempo que ela levou para ser articulada e subir e o impressionantemente rápido que foi a queda. Boa noite, William. Boa noite a todos. Olha, comparando com o tempo que ele levou para construir o grau de influência e também o poder que ele teve, sim. Ele estava na Câmara dos Deputados desde 2003 e a derrocada começou no primeiro semestre do ano passado, quando saiu aquela primeira lista com os nomes de políticos suspeitos de envolvimento no escândalo de corrupção da Petrobras. Ele é um personagem muito controverso. No pedido de prisão feito pelo Ministério Público Federal, os procuradores citam que mesmo réu na Operação Lava Jato, Cunha ainda tinha força política, teve essa força política para emplacar apadrinhados dele no governo Temer. A Secretaria de Comunicação da Presidência nega isso, mas a gente lembra que quando Temer era ainda presidente interino, ele se encontrou com Eduardo Cunha num domingo à noite no Palácio do Jaburu, numa reunião
fora da agenda oficial. O que se falou à época é que eles conversaram sobre a conjuntura política. Hoje a ordem no Palácio do Planalto era que não se falasse, não se comentasse sobre a prisão. Quem falou rapidamente foi o líder do governo no Senado. Eu não gosto de ver uma pessoa, um líder político que ocupou a posição importante que ele ocupou, preso. Evidentemente isso não me alegra. Agora, preocupação para o governo não, zero. Cada um sabe o que deve, mas para o governo não tem nenhuma preocupação. Eduardo Cunha é um profundo conhecedor do regimento interno da Câmara e, de acordo com parlamentares que fazem oposição a ele, usou esse conhecimento para fazer manobras nas votações de projetos que ele queria e também para atrasar o quanto pôde o processo de cassação do mandato dele no Conselho de Ética. Quando começou para valer a queda de braço de Cunha com o governo Dilma, ele não facilitou nada as votações de projetos de interesse do governo. E hoje foi mais um político influente da República a ir para a prisão. Foram várias as imagens que marcaram os últimos anos de Eduardo Cunha na Câmara. Foi eleito 4 vezes deputado federal. Começou a se tornar mais influente na casa quando virou líder do PMDB em 2013. O auge da carreira política foi a vitória folgada para a presidência da Câmara em fevereiro de 2015. Pouco tempo depois, a Lava Jato descobriu um requerimento da Câmara que teria sido usado para pressionar um dos delatores do esquema de corrupção da Petrobras, Júlio Camargo, a pagar propina a Eduardo Cunha. Por conta própria, ele decidiu ir à CPI da Petrobras se defender. Na ocasião, ao ser questionado por um deputado se ele tinha conta no exterior, ele negou. Não tenho qualquer tipo de conta em qualquer lugar que não seja a conta que está declarada no meu imposto de renda. E não recebi qualquer vantagem ilícita ou qualquer vantagem. Mais tarde surgiriam evidências de contas em nome dele fora do país. Cunha continuou negando o recebimento de propina, mesmo quando Júlio Camargo, em delação premiada, confirmou que Eduardo Cunha tinha cobrado dele 5 milhões de dólares do esquema de desvio de dinheiro da Petrobras. Já no fim de setembro, a Procuradoria-Geral da República confirmou ter recebido da Promotoria da Suíça documentos que comprovavam a existência de contas secretas de Cunha e de parentes mantidas na Suíça. No começo de outubro, foi feito o pedido de abertura de processo contra Cunha por quebra de decoro parlamentar no Conselho de Ética por ter mentido na CPI da Petrobras. Em dezembro, 5 meses depois de ter rompido com o governo por questões de apoio político, o deputado acolheu o pedido de impeachment de Dilma. O embasamento disso é única e exclusivamente de natureza técnica. Também em dezembro do ano passado, a Lava Jato fez operação de busca e apreensão na residência oficial do presidente da Câmara. A PGR acusou formalmente Cunha de esconder dinheiro no exterior e pediu ao Supremo Tribunal Federal o afastamento dele da Câmara. Este ano, Cunha se tornou o primeiro político a virar réu na Lava Jato. Em maio, por unanimidade, o Supremo o afastou da presidência. Em junho, o Conselho de Ética aprovou a recomendação para cassar o mandato. Cunha chegou a renunciar à presidência. Já não tinha como barrar a votação do processo no plenário. No dia 12 do mês passado, dia da votação, Eduardo Cunha, que vivia cercado de aliados, quase não foi nem cumprimentado no plenário. No final, 450 deputados votaram pela cassação. A grande expectativa agora é saber se será possível ou não fazer acordo de delação premiada de Eduardo Cunha. Quando ele foi cassado, caiu atirando no governo Temer e também já fez acusações contra um dos principais apoiadores do presidente, um dos braços direitos de Temer, que é o secretário especial do Programa de Concessões, Moreira Franco, que é sogro do atual presidente da Câmara, Rodrigo Maia. Mas oficialmente o Palácio do Planalto diz que a preocupação com uma eventual delação premiada de Cunha é zero. Esperar para ver, né, William? Muito obrigado, Giovana. Boa noite para você em Brasília. A gente volta a falar com o Heraldo, está nos esperando. Heraldo, nós acompanhamos essa cobertura agora, tratamos dos aspectos políticos mais específicos da prisão de Eduardo Cunha. Demos uma espiada que personagem, que indivíduo, que ator político é esse. Agora tem uma pergunta que está na cabeça de todo mundo, Heraldo. Essa prisão, ela evidencia na sua análise da situação política aí em Brasília aqui,
nenhum poderoso ou ex-todo-poderoso está salvo da Lava Jato? Essa é uma questão muito difícil, William. Saber o tamanho do medo agora que ronda corações e mentes de parlamentares do Congresso. Pelo que se sabe, ninguém realmente está a salvo da Lava Jato. Há muita insegurança entre os parlamentares. Todos com os quais eu falei hoje, e não foram poucos, se referiram à possibilidade de o ex-presidente da Câmara tentar um acordo de delação premiada para preservar a mulher Cláudia Cruz e uma filha do casal, que também estão envolvidas neste mesmo processo e respondem à justiça lá no Paraná. Na outra casa do Congresso, no Senado, a prisão de Eduardo Cunha também surpreendeu. Perguntado sobre o fato, o presidente do Senado, Renan Calheiros, reagiu assim à pergunta da jornalista Maria Lima, de O Globo. Vamos ver. O que você achou da prisão do Cunha? Você acha que cumpriu a obrigação ou é mais um passo? O que é que importa? Tinha que acontecer isso mesmo? O que é que importa saber o que é que eu acho Uai, disso? lá atrás você falou... Não. Olha aí, só para lembrar, quem tem um mandato de parlamentar na Câmara ou no Senado responde perante o Supremo Tribunal Federal. Inquéritos e ações penais nestes casos são conduzidas a partir de decisões do ministro Teori Zavascki, William, o relator da Lava Jato aqui no Supremo. Boa noite agora, então, Heraldo. Muito obrigado a você. O público alegou as seguintes razões para pedir a prisão preventiva do Cunha. Tudo indica que Cunha tem dinheiro no exterior que ainda não está localizado. Esse dinheiro pode sumir por aí. Isso é razão para decretar prisão preventiva? Eu entendo que sim. Se houver indício forte de que esse dinheiro existe e ainda não foi localizado, Por quê? Você estaria destruindo prova. Então, por aí, a prisão do Cunha preventiva pode ser justificada. Só que aí o Moro usou também 10 razões para prender o Cunha, apontadas pelo Ministério Público, de coisas do passado. Olha aqui, prisão cautelar por coisas já acontecidas, aí vocês me desculpem, aí é heterodoxia demais em qualquer tribunal do mundo. Então tá aqui, ele apresentou um requerimento ao Tribunal de Contas da União e à Câmara dos Deputados para ter informações sobre a empresa Mitsui, para forçar o lobista Júlio Camargo a lhe pagar propina. Ele apresentou um requerimento contra o grupo Chaim, cujos acionistas eram seus inimigos pessoais. Tudo isso aqui aconteceu lá atrás. E atenção, e ele que seja punido por isso quando ele for julgado. Não pode haver uma prisão cautelar por coisas que já foram feitas. Que o Cunha muito provavelmente é um criminoso, sim, sabemos. É por isso, aliás, que ele é réu, mais de uma vez. E finalmente se aponta também o risco de fuga porque tem dupla cidadania. Bom, se for por aí, um monte de gente tem. Não é porque tem dupla cidadania que ele corra necessariamente o risco de fuga. Toma o passaporte dele. Eu acho que o Cunha tem de ser condenado e preso a muitos anos de cadeia, dentro das regras. Tá claro que sim, dos motivos alegados, um deles se sustenta, os outros é puro exercício de direito criativo. Lava Jato apura se dono da Gol pagou propina a Eduardo Cunha por meio das empresas GDAV e Jesus.com. Ao pedir a prisão do ex-presidente da Câmara, a Força Tarefa apontou repasses de R$4.500.000 em empresas de Henrique Constantino. Bom dia, professor Vila. Ele foi preso, hein? Foi preso. Ontem nós tínhamos dito aqui, né, que era uma farsa a história do livro, de manhã, né, que era uma farsa, tal que ele deveria fazer a delação premiada, que a mulher e a filha poderiam ser presas, etc. Nós falamos de manhã aqui no jornal, tal. E depois, pouco depois, teve a prisão do Eduardo Cunha. Agora, é um cara de pau, né? Receber propina pela empresa Jesus.com é inacreditável, é a piada pronta. Agora, eu fiquei tentando descobrir essa sigla GDAV. O que significa? Pensei que fosse inglês, Deus, alguma coisa. Eu não sei, eu estou curioso para alguém, por favor, aí, decifre essa informação. Mas vai atingir isso daqui, certamente, o PMDB e alguns partidos menores, satélites do PMDB. A delação mesmo, o que vai pôr fogo no circo, são cerca de 50 diretores e altos funcionários da Odebrecht. Essa sim vai atingir todo o mundo político. Essa daqui, fundamentalmente, deve atingir o PMDB e esses, volto a dizer, os partidos satélites. Vamos aguardar, porque ele sabe que precisa fazer delação premiada, senão ele vai pegar 20, 30 anos de cadeia. A Renata Lopretti está aqui conosco para dar bom dia e para perguntar. Por enquanto não tem nada de concreto, né, Renata? Mas qual a probabilidade de uma delação premiada?
Bom dia, Juliana, a você e a todos. Olha, a lógica indica que uma probabilidade alta, agora ou mais à frente. Essa seria a única maneira do Eduardo Cunha negociar alguma proteção para a mulher e para a filha, implicadas também no caso, e reduzir uma pena de prisão que promete ser uma das maiores da Lava Jato, se a gente considerar a quantidade de processos de que ele é alvo e a materialidade robusta que já existe contra ele. Só que nem tudo é lógica e nem tudo depende de Eduardo Cunha. Os investigadores indicam que eles vão exigir muito para aceitar uma delação de Eduardo Cunha, muito em quantidade e muito em qualidade das informações reveladas. Isso porque, a essa altura, muita coisa eles já sabem e também porque precisaria ter um ganho de revelações muito visível para justificar para a opinião pública o alívio da pena de alguém que virou o símbolo do esquema de corrupção na Petrobras. Nas próximas semanas a gente vai ver no que vai dar esse jogo de forças. Agora, é importante frisar que o Eduardo Cunha pode causar dano mesmo se não fizer delação premiada, na forma dos depoimentos que ele vai ter que prestar e de vazamentos que ele vai providenciar por meio de intermediários contra as pessoas que ele quer atingir. Chico, Ana. Agora, Renata, já dá para a gente dizer para quem essa prisão de Eduardo Cunha pode realmente representar um problema? Ana, para quase tudo que se move em Brasília, porque tem um pouco aquele efeito eu sou você amanhã. Os políticos estão vendo o que aconteceu com Eduardo Cunha. Mais de 10 meses para ele ser cassado lá em Brasília e menos de 40 dias sem foro privilegiado para o Sérgio Moro mandar prendê-lo e levá-lo para Curitiba. Ele é um problema, essa prisão é um problema até para os adversários. Por exemplo, se você pega o PT, fica um pouco comprometido, o PT pode insistir, mas fica comprometido um discurso de perseguição ao partido e de que o partido seria o único alvo da Lava Jato. Agora, é sem dúvida um problema muito maior para os aliados. Eduardo Cunha foi, nos últimos anos, uma figura central no esquema de arrecadação do PMDB. Alerta máximo no governo Temer, porque ele foi muito próximo do próprio presidente e de pessoas que estão hoje instaladas no Palácio do Planalto. Vamos lembrar que, ainda solto, ele já estava mirando ministros do governo, como, por exemplo, o secretário encarregado das privatizações, Moreira Franco. A gente não sabe, vai ter que esperar para ver o que é só ameaça, só a intimidação que ele vinha praticando antes de ser preso e o que ele tem como provar. Agora, mesmo antes de qualquer degola, de qualquer queda colateral por causa da queda do Eduardo Cunha, existe um risco que para o governo Temer é sério, que é o risco de paralisia. O governo está trabalhando com uma janela de oportunidade relativamente estreita para aprovar a sua agenda no Congresso e mostrar aos agentes econômicos que ele tem sustentabilidade. Tinha começado a fazer isso com a aprovação daquela emenda que põe um teto para o crescimento dos gastos públicos. Aprovou em primeiro turno, mas ainda tem aprovações para fazer. E a gente viu que ontem a Câmara ficou parada num estado de perplexidade. Vamos conferir nos próximos dias. Chico, Ana. Tá bom, obrigado, Renata.